Bom, então nós estamos no segundo livro da série da Patrícia, que é o Vivendo no Mundo dos Espíritos. E nós começamos semana passada um capítulo que é bem interessante para a gente, que é a reencarnação. Eu voltei só o parágrafo de cima, para a gente contextualizar. É útil recordar o passado, outras existências, indagou Terezinha. Quando desencarnados, só se recordam os que estão aptos para isso, e se for útil a eles. Encarnados, em alguns casos somente. É prejudicial lembrar-se por curiosidade. Às vezes, recordar é uma terapia, como em pessoas com tendência ao suicídio. Talvez, sabendo um pouco do que sofreu quando se suicidou em vida passada, lutará contra essa tendência e tentará superá-la. Algumas pessoas com traumas têm seus problemas amenizados com a lembrança. Só recorda, sozinho, aquele que está amadurecido para isso. Muitas recordações em espíritos imaturos os têm levado à loucura, respondeu Raimon. Isso aqui me fez pensar numa coisa curiosa, né? Você vê isso com Chico, com Divaldo, não eles, né? Mas as pessoas ao redor deles têm uma necessidade de comprovar ou de dizer o que eles já foram no passado. E a própria espiritualidade diz assim que isso, na verdade, não tem importância. Só teria importância em algum momento crucial na própria evolução do próprio espírito. Ele saber ter aquele conhecimento por algum motivo específico. Mas, por curiosidade, não tem sentido nenhum. E as pessoas fazem isso por curiosidade. Há pouco tempo eu estava vendo uma coisa aqui no YouTube, né, um post qualquer, falando de Chico Xavier, que Chico Xavier tinha sido João, Francisco, Kardec e várias personalidades históricas ligadas de alguma forma à religiosidade, estão sendo tudo Kardec. E vi outro depois contestando isso, né? Mas eu vejo direto pessoas que se destacam em alguma coisa, que tem alguma relação com religiosidade, principalmente no espiritismo, as pessoas tentam mostrar que ele já foi fulano de tal no passado, por isso que ele é bom agora. E cada dia eu vejo isso mais sem sentido, mais uma necessidade boba do ser humano, de dizer que conhece alguém que já foi muito importante no passado. Diga, Jay. Ô Silvio, eu faço das suas palavras as minhas. Quando eu comecei no espiritismo, eu nunca me interessei por saber do meu passado. Nunca. Aí, um dia, eu dormindo, tive desdobramento e me vi no passado. E aí, o que acontece? Fiquei todo empolgado, né? Eu quero. Tipo uma criança quando vê os pais. Eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Aí, você quer que eles me falaram? Você só verá por critério pedagógico. Alguma coisa similar mais que eles falaram. Tal como você falou. Só faz a revelação se for o caráter educativo de aperfeiçoamento ou algumas respostas que você está sentindo nessa encarnação e não tem resposta. Aí eles vão e te mostram. Entendeu? No meu caso foi isso. Tal como você falou, nada mais. E aí simplesmente as coisas vinham independente de querer ou não querer, eles apareciam e sempre com caráter pedagógico, vinha respostas para as minhas dúvidas que eu tinha, só isso. Vi, quando encarnado, pessoas loucas que tinham duas personalidades. Será que é porque recordam o passado? Ivo indagou. Cada caso deve ser analisado para darmos o diagnóstico. Mas pode ser que, recordando sem o devido preparo, o cérebro físico adoeça, confundindo tudo.
Sei de obsessores que, vendo que o encarnado tem tendências à loucura, o forçam a rondar o passado, a recordar o passado. E assim ele fica doente. O esquecimento é uma benção. Mas ficam em nós fatos do passado, medos, afetos e desafetos, não é mesmo? Sempre, quando encarnado, se tem alguma sensação de conhecer lugares ou pessoas, disse Rosália. Todos nós esquecemos o passado para reencarnar, mas fica em muitos a impressão dos acontecimentos mais marcantes. Daí sentirmos essa sensação. Isso aí acho que todo mundo já teve, né? O famoso déjà vu. É déjà vu, jamais vu. Isso eu já vi, isso eu nunca vi. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, vou pensar aqui um pouco na questão do suicídio, né? Quando ele fala ali que, às vezes, é bom lembrar ou buscar para a questão dos suicidas, né? E, assim, eu já falei aqui, né, que eu tive uma vida que eu acho que, pelo menos eu tenho certeza, que eu vivi essa experiência. E é interessante, assim, que no decorrer da minha vida agora, né, o suicídio ele sempre foi uma coisa, tipo, curiosa para mim, muito curiosa. Não no sentido de cometê-lo, vamos dizer assim, mas de entender, assim, de tentar entender. E uma das coisas assim que sempre me incomodava muito era essa história de demonizá-lo, sabe? Aquela pessoa que comete suicídio, aquelas coisas de uma forma muito dolorosas, como a Igreja Católica lá, quando a pessoa se matava, não tinha direito à missa, né? Lá no velório, aquelas coisas todas e tudo. E assim foi muito tempo, muito tempo. E assim, e uma compreensão do suicídio muito grande dentro de mim. Eu não sei dizer por quê. Assim, um compadecimento e uma compreensão do porquê que as pessoas chegam a essa decisão, vamos dizer assim, sem essa coisa do horror, porque às vezes a gente leva com uma coisa tão tão desesperador, e é muito assustador, assim, ao mesmo tempo que eu vejo com muita calma, com muita tranquilidade tudo isso, e hoje eu vejo assim, aí eu fiz, né? Eu vi essa passagem e vi que não mudava nada, né? E depois hoje eu vejo, eu tenho uma explicação mais, assim, racional do porquê não, né? Do porquê não é o ideal, vamos dizer assim, não é o caminho ideal, mas eu continuo não tendo, sabe, essa coisa demonizante contra isso. E às vezes eu até me acho errada por isso. Jair quer falar? O que acontece? Agora que a Tilma está falando isso, me lembrei de um... Porque aí eu esqueço, né? O que acontece? De caráter pedagógico, isso que a Tilma estava falando. Teve uma fase na minha vida que eu não conseguia orar do jeito normal, sentado numa cadeira ou numa mesa, me meditando. Eu tinha que deitar no chão, ficar em forma de cruz, e orava daquele jeito e entrava em êxtase profundo. Era luz para tudo que é lado. Eu chegava a ficar pasmo com o que acontecia comigo. Ficava de queixo caído. Aí comecei a me questionar. Por que isso? De jeito você não tá fazendo a coisa certa. Por que você se dobra, se deita no chão nessa posição de cruz, assim, sabe, com a cabeça do lado que você está no chão, e entrava em êxtase? Aí, fazia essa pergunta e sempre continuava. Até que um dia que eu me vi em um mosteiro, orando nessa posição, era também luz muito pro lado. Eu era muito magro, esquelético, sabe? Todo depauperado com aquela roupa dos freios. E aí,
Outro dia, depois, fazendo uma oração, recebeu uma incorporação, disse que tinha sido amigo de Santo Antônio. Quando fez essa revelação, todo aquele sintoma que eu tinha de me deitar no chão, fazer aquelas coisas fervorosas, desapareceu. Então, foi um caráter pedagógico que eu me questionava o porquê disso, me mostrou o porquê, e depois que eu tive a resposta, desapareceu. Eu nunca mais orei dessa forma que eu orava antigamente, era só isso. Esse ponto de vista que a Diva levantou de fato, não só a Igreja Católica demonizou o suicídio, como o próprio Espiritismo, o movimento espírita. E por que eu digo isso? Porque se você pegar os livros que falam sobre suicidas, pega o Memória de Suicida, não é a intenção dela demonizar o fato, nem aqueles que cometeram, mas eles descrevem muitas situações que eles colocam como simples frutos da lei de causa e efeito, mas que são muito desagradáveis e passam a ideia de inferno, né? Mesmo sem falar diretamente, mesmo tentando minimizar a situação, dizendo que isso não é um castigo, não é um pecado, que é uma consequência da sua ação. A ideia que passa, o que você lê, o que você sente, é de extremo sofrimento, que se assemelha muito ao inferno da Igreja Católica. E eu acho que, nesse ponto, a literatura espírita não teve um certo cuidado de apenas revelar, ao invés de revelar a verdade nua e crua, de preparar melhor o campo, para as pessoas entenderem e não se chocarem com o que estavam lendo ou visualizando ou pensando. Porque para você ensinar, você não tem que chocar. Você tem que fazer a pessoa compreender. Eu acho que, nesse ponto, em relação ao suicídio, a doutrina espírita, embora tenha uma explicação maravilhosa sobre isso, sobre a lei da causa e efeito e tudo isso, ela ainda tem um pouco desse ranço do sofrimento enorme que esses espíritos têm porque lesaram a lei divina. E isso, às vezes, soa negativo. E talvez, esse teu trabalho que você desenvolveu inicialmente, individualmente, é para você entender essa relação, por que está errada essa relação do jeito que pregam, e começar a ver nas situações ao seu redor, talvez levar essa visão, que é tão diferente que as pessoas se estranham, como você falou, quando você se coloca de uma forma diferente em relação a isso. Eu já vou encerrar aqui para vocês poderem falar. O suicida, ele não é um sofredor quanto mais porque tem que pagar o crime que ele fez. Ele sofre porque ele era portador, o que para mim é uma das principais causas do suicídio, a desesperança. São pessoas que perderam a esperança em si, na vida, na eternidade. Então, esse desespero é que faz com que eles atinjam esse momento e sofram depois por isso. E o que eles precisam é serem levados de volta à esperança. E, para isso, a gente está aqui. O nosso amor também é responsável por tentar mostrar a eles que a esperança existe. Diga aí, Djaí, acho que levantou primeiro, depois a Diva. A Diva fala, depois eu falo. O que eu ia falar é o seguinte, gente,
é que o que o Silvio falou é da desesperança. Eu vou falar assim, a desesperança e levar o amor, não só aos suicidas, porque a gente pensa nos desencarnados, mas a desesperança dos que estão vivos. Porque, eu tô aqui, gente, a vida não é fácil. A vida não é fácil. A gente estava comentando ontem, comentando com a minha filha, ela voltou aí do Rio, e algumas cenas que ela viu, né? Ela adora, ama, mas de dor, porque Brasília tem uma coisa, Brasília é setorizada. Então, a dor, o sofrimento, os vulneráveis e tudo ficam meio que escondidos. Então, a gente não tem a visão dos desesperados e dos desesperançados. A gente não tem essa visão. A gente vai atrás deles para ajudá-los. Mas aqui na minha região, na maior parte da onde as pessoas moram, não existe. É diferente de vocês, que vocês descem e veem pessoas assim. E quando a gente fala de suicídio, às vezes até me parece um pouco cruel quando fala, não, que não pode, não sei o que e tudo, quando você vê uma pessoa que ela já está ali usando as piores drogas e tudo, porque ela já está num grau de desesperança, de desencontro, de tudo, que é igual aquele que desiste, que vai, né, e força o desencarne. E a gente está num alinhamento tênue, eu acho, entre esse umbral e essa vida que a gente tem às vezes, viu? E que leva a isso. Porque é muito duro você chegar às vezes para algumas pessoas e falar que a vida é linda, maravilhosa, quando ela não consegue enxergar. E eu estou falando assim, e quando realmente as pessoas nem se esforçam para ajudá-la a ver isso ou vivenciar melhor, né? É muito duro. Então eu fico assim, é muito tênue essa desesperança aqui encarnado como desencarnado também. Jair. O que acontece? Vamos raciocinar. O que está escrito aqui? Logo no início, quando o Silvio falou, cada caso deve ser analisado para dar o diagnóstico. No meu entender, o diagnóstico de desesperança é só um deles. Vamos raciocinar. O que nós temos? O catolicismo, como antigamente a gente não tinha o conhecimento que os amigos espirituais nos passaram. Então, totalmente ignorante. Então, é pecado, 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 não faça isso. Aí vamos agora raciocinar, temos isso no kardecista espiritual, qualquer coisa assim. Nós estamos lendo aquele livro Missionário da Luz, nós já tivemos outros livros que nós lemos, e aí o que acontece? Vamos ver. O espírito, para encarnar, ele passa por uma sistemática de apoio, de estudo, de orientação, uma logística toda feita para aquele espírito encarnar. Ele encarna. Aí vai a mãe, dá o leite, se esforça, se sacrifica por aquele filho, os pais se sacrificam ou não, mas sempre tem uma dose de sacrifício por aquela criança vence uma série de dificuldades para chegar na fase adulta e vai lá e se mata. Então, todo o universo que conspirava a favor dela, e aí, em virtude da desesperança, orgulho, vaidade, um monte de coisas que você queira falar, ele vai e comete suicídio. Então, ele tem que falar, entre aspas, o pagar, isso tudo que ele destruiu, não reconheceu todo esse esforço, tanto do plano espiritual como dos pais. Por que eu tenho essa visão? Lembra de Iovone do Amaral Pereira? Ela fala praticamente isso. Ela teve duas encarnações que ela se suicidou. E aí, o que acontece? Ela veio nessa encarnação justamente para fazer essas psicografias como memória do suicídio, para mostrar todo um processo que ela não fala dela, mas de forma indireta também ela está envolvida naquele drama e outros dramas que ela teve. Então, quer dizer, tudo um caráter pedagógico. Então, quer dizer, cada caso é um caso e sempre com fundo pedagógico. Só isso que eu queria falar. Sânia? Voltando ao
que a Diva estava falando, né, no início, né, que ela falou da forma como vê o suicídio hoje, com os olhos que ela tem hoje, porque provavelmente já passou por isso em alguma outra vida. E é interessante você pensar também levando a mesma coisa que ela falou a respeito da visão que a filha teve daqui do Rio de Janeiro. Então, assim, dessas pessoas que se encontram na rua, drogadas, enfim, e que não necessariamente só essas que estão, né, nas ruas, há outras que também se drogam, que têm uma condição melhor e estão dentro de casa, outros que têm um sofrimento interno que não conseguem explicar. E aí essa pessoa passa pelo suicídio e continua no mesmo sofrimento, porque se a vida continua, ela vai continuar no mesmo tipo de sofrimento. Talvez a literatura que nos mostra essa coisa do umbral, do vale dos suicidas, não sei o quê, não tenha sido tão... Talvez precisasse daquela forma de falar para que a gente... Para quem não passou por isso, ou para quem está aqui, entender um pouco desse tipo de sofrimento, do sofrimento em si, porque eu acho que a pessoa só transita de um lado para o outro e continua no mesmo sofrimento, porque ela é como se ela estivesse no Vale dos Suicidas aqui mesmo. É isso que a Diva acabou de falar. Ela continua, ela prolonga esse sofrimento, porque ela não consegue ver, não consegue ter esperança, não consegue ter fé, não consegue entender o sentido de tudo isso. E nós temos um amigo que tem uma filha que muito bem cuidada, com muito amor, com muito tudo, e essa garota, quando era mais adolescente, tentou se ferir algumas vezes porque ela não via sentido na vida. Ela dizia que não existia sentido para ela na vida. E a mãe tem muita fé, assim, uma coisa assim deslumbrante de fé. E todo o processo foi passado e com terapeutas, com tudo. E a garota saiu desse processo, ainda bem, né? Começou a ter outros vislumbres. Mas o que às vezes eu entendo é que essa pessoa que já tem uma tendência suicida, que leva os que vai cometer o suicídio, ela está talvez num curso aqui, volta para a Terra, para ter um novo entendimento, uma nova chance de entendimento, mas que ainda não conseguiu, então escapa, ela cai. Como a gente cai em tantos vícios, em tantas coisas assim, eu digo vícios, não vício, não, a pessoa é alcoólatra, a pessoa é isso, não, vício de qualquer coisa que seja, de uma tristeza, ou de consumo excessivo, ou de droga mesmo, ou de sexo, ou de qualquer desequilíbrio que seja. Eu acho que a pessoa vai e cai. Aí a queda para esse tipo de pessoa com essa tendência é a queda do suicídio. E aí ela prolonga o seu sofrimento, mas ela já se encontrava no mesmo sofrimento por aqui. E isso que a Diva falou realmente é muito interessante, porque principalmente nas grandes capitais, não que Brasília não seja, mas só que muitas delas escondem, né, suas mazelas. O Rio não esconde as mazelas, porque o Rio está muito entremeado, né? As comunidades são dentro de bairros nobres, enfim. Não vamos nem discutir bairro nobre ou não, porque assim, é só uma terminologia, me perdoem. Mas é um umbral que a gente vê descrito normalmente, né? As pessoas consumindo, o desequilíbrio entre poderes, né, e riquezas, e muita coisa assim, realmente é uma vivência diferente, Diva. Você que conhece o Rio e outras cidades, nessas zonas onde a gente procura para ajudar, é muito disso também, né?
É isso mesmo que você está falando. É tênue, gente, essa linha. A sensação minha é essa. É tênue. O sofrimento aqui é o sofrimento lá. E às vezes, talvez a experiência aqui seja para que a gente também tenha de lá conhecimento que aqui sofre e daqui que lá sofre. E que não vai mudar, que é outra coisa que vai mudar. E aí é o papel da gente, né? É exatamente isso. Pode falar, depois eu falo. Bom, queria falar que Brasília não tem esquina. Então, essa permeabilidade que tem entre as sociedades fica mais complicado. Não tem esquina, não tem bar, não tem banca de jornal, porque a sociedade se encontra nas esquinas da vida, nos bares, nos botequim, né? Boteco, e nas bancas de jornais. Mas também eu queria falar outra coisa do livro, esse Memórias do Cid, é um livro pesado. Mas quando eu li, depois eu vi depoimento de Ivone, ela falou uma coisa que me fiquei chocado, que aquilo que está ali no livro foi amenizado. Eu acho que foi por Emmanuel, para não mostrar uma realidade muito mais intensa do que foi passado no livro. Aí a gente consegue raciocinar e idealizar o que não deve ser. É só isso que eu queria falar. Já está quase acabando. Imaginar a gente até pode, porque como o Sani e Viva falaram, a gente vê as situações, os locais onde essas pessoas podem dizer que habitam, né, ou vivem, né, elas sobrevivem ou se escondem pelas ruas aqui e em outros lugares. Se você for visitar a Cracolândia em São Paulo, se você depois for no umbral, a visão deve ser praticamente a mesma. Mas eu acho que justamente é por isso deles estarem aqui com o mesmo sofrimento que estavam do lado de lá, ou vice-versa, que gera toda essa desesperança neles. E aí precisa de um trabalho mais intenso da gente. E o mais importante nessa situação, que eu vejo que talvez seja o mais grave, quem acompanha isso já viu várias vezes histórias assim, são as pessoas que estão prestes a cometer o suicídio, que já desistiram de viver, que não têm mais esperança nenhuma, mas pela imposição da sociedade ao seu redor, eles vestem uma fantasia e se esforçam em parecerem normais, entre aspas, à sociedade, até o momento que todo mundo se assusta. E fulano se suicidou, mas como? Então, na internet mesmo, eu acompanho muito esse assunto, tem vários posts, vários depoimentos de pessoas que tinham uma vida absolutamente normal. O mais clássico e famoso era aquele ator, Pat Adams. Robbie Williams, que tinha uma depressão profunda e aonde ele ia, programa tudo, ele era alegre, brincava, divertia todo mundo. E no outro dia eu vi que eram dois amigos que iam para o jogo de futebol sempre juntos. Um animadão, mexia com todo mundo, falava com todo mundo, e o outro quietinho ali, prestando atenção no jogo. No final do filminho, só o quietinho estava ali, fazendo uma homenagem ao amigo que já não estava mais entre eles, que havia se suicidado, mas que era a alegria da festa, naquele ponto onde eles sempre iam juntos ver o jogo. Então, isso acho que é muito importante, prestar atenção a quem está do nosso lado, porque a gente conhece a face externa das pessoas. A gente muitas vezes não tem acesso à sua intimidade, ao seu coração. E ele pode estar sofrendo terrivelmente e estar se escamoteando, camuflando essa dor, esse sofrimento, esse desespero, com uma fantasia para ser aceito pela sociedade.
Então, não basta a gente amar, temos que estar atentos.